Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Photoshop. A aula de hoje a gente vai aprender a fazer esta montagem que está aparecendo aí na tela de vocês. Para fazer ela, a gente vai utilizar umas 5 imagens. Tá? Tem a imagem do gramado, a imagem do cervo, a imagem da lua, da galáxia. São só 4. São só essas 4. Cervo, céu, a grama e a lua, tá bom? Então, para começar, a gente vai criar um arquivo novo no tamanho de 2.200 pixels por 1.440. Então, já deixa eu criar o meu arquivo aqui, arquivo novo. Lembrando que tem que ser em pixels, tá? Se não for em pixels, não vai dar certo, vai ficar muito grande depois e o computador de vocês vai começar a travar, tá bom? Então, ó, 2 de 200, 1440, 300 de resolução, pixels por polegada e pixels. Tá? Vou criar aqui o arquivo. Primeira coisa que eu vou trazer para essa imagem aqui é essa imagem do céu aqui da galáxia. Bom, se tiver ainda com cadeadinho, eu desativo o cadeadinho. Deixa eu só remover, deixa eu tirar essa daqui mesmo. Para dar espaço para todos os... Vamos ver aqui se agora vai. Pronto. Então, ó, o céu. Vou pegar o céu e vou arrastar ele aqui para dentro nessa montagem que eu fiz. O tamanho dessa imagem é muito grande, então vocês vão ter que diminuir ela aqui. Ó, dá para diminuir bem. Ó, encaixo mais ou menos aqui assim. Posso voltar, já está um tamanho legal. Então essa imagem do céu aqui eu já posso fechar. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser essa imagem aqui do gramado. Essa imagem aqui eu também vou puxar para lá. E vou ajustar o tamanho dela mais ou menos para essas graminhas aqui não ficarem aparecendo. Então vou jogar ela lá fora e vou aumentar, deixar mais ou menos assim, tá bom? Aqui agora, o que a gente vai ter que fazer? Aqui na montagem, ó, ele está com um aspecto mais oval. Então isso a gente vai ter que fazer agora nesse modelo aqui. Como a gente vai fazer isso? Com máscara, tá? Eu não vou apagar direto com a borracha, porque depois se eu quiser ajustar alguma coisa, não tem como ajustar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou deixar renomeado aqui o céu. A de cima aqui eu vou colocar como gramado. Vou alterar aqui, ó, gramado. E vou criar, ó, com ele selecionado, eu vou criar uma máscara. A princípio, não acontece nada, tá? Porque máscara branca, tudo visível. Máscara preta, aí começa a ficar invisível. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu peguei aqui a ferramenta pincel, deixa eu só pegar um pincel aqui dos básicos aqui. Deixa eu ajeitar o tamanho, mais ou menos esse tamanho aqui tá bom. Então, ó, como eu começo a pintar aqui, ó, como ele tá com a cor preta, vai pintando aqui minha máscara, ó. Quanto mais preto eu tiver na minha máscara, mais transparente vai ficando. Então aqui, ó, dureza eu tenho no 0, o tamanho eu deixei nos 400 e pouco ali, 416. Então agora a ideia é eu pegar e começar a ir arredondando isso aqui um pouco, ó. Mais ou menos assim. Então aqui, para não apagar tudo de uma vez, eu estou com o fluxo ó, em 38%. Então aí eu vou ajustando para deixar ele meio arredondadinho aqui.
Se eu achar que eu acabei apagando demais, o que eu faço? Inverto as cores aqui para o branco e volto mais um pedaço aqui, ó. Tá? Só que, ó, tem que cuidar para não ficar retinho. Se ficar reto, não fica legal. Então, o que eu faço? Eu vou lá e dou uma arredondada nele aqui, ó. Acabei deixando demais aqui agora. Então, ó, vai ficar mais ou menos nesse aspecto aqui. A gente ainda vai dar mais uma trabalhadinha aqui nas cores, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem essa névoa aqui por cima, que a gente vai adicionar depois. Tá? Mas é esse modelo aqui. Ó. Deixa eu desativar as outras coisas aqui para vocês verem. Então, ó, no princípio, ó, isso aqui, esse aqui. Agora, a gente vai ter que começar a recortar. Ó. Eu preciso do cervo e preciso da lua para poder continuar. Então, vocês vão lá, ó, foto do cervo, a gente vai recortar esse cervo aqui. Então, pode fazer com a laço, pode fazer com a caneta. Vocês vão recortar ele aqui, tá? Todo ele recortadinho. Então, eu vou recortar o meu aqui também. Já tinha um recortado, mas eu vou recortar ele de novo. Caneta, vou deixar na forma de demarcador e a gente começa a fazer a seleção aqui. Tá? Aperto o Ctrl, arredondo, com o Alt eu ajusto. Vou fazendo a seleção dele. Que assim, por enquanto, está tranquilo. Eu só tenho que cuidar. Às vezes é bom reduzir um pouco o zoom e dar uma observadinha para ver como tá. Por causa disso aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui em cima, quando eu vou chegar aqui, eu tenho que cuidar para não continuar na galhada e acabar selecionando o outro. Então eu tenho que conseguir identificar onde termina um e onde continua o outro. Porque senão quando ver eu vou estar com dois selecionados ali. E aí vocês vão ter que apagar tudo de novo. Acabei voltando aqui. E aí vamos indo. Fazendo a seleção, deixando tudo bonitinho. Acho que eu poderia não, mas não ia dar para fazer seleção automática aqui, porque ia misturar, como as cores dos dois eles são iguais, né? Ia acabar misturando na seleção. Então era capaz de eu levar mais tempo depois para tirar essa seleção do que para fazer do jeito que eu estou fazendo aqui.
pior parte, que é essa galhada aqui, já está praticamente pronta agora. O resto já fica um pouco mais simples depois. Aqui também eu tenho que cuidar para não selecionar esse aqui, porque esse é do outro. Se eu tivesse selecionado lá por cima, agora eu teria problemas. Aqui depois desse gramado eu posso selecionar mais ou menos de qualquer jeito. Até que assim, por quê? Porque depois a gente vai usar a borracha de gramado para conseguir apagar e mesclar essa parte de baixo aqui do cervo com aquele gramado que a gente está usando lá. Aqui eu só vou finalizar aqui o rosto dele. A gente já volta aqui para a galhada. Então, selecionei todo ele. Vou desativar aqui o plano de fundo. Ctrl, demarcador, vou dar um Ctrl J. Ele já duplicou aqui para mim. Eu vou pegar isso aqui e vou levar lá para aquele meu modelo aqui que eu estou montando, certo? Ó. Então agora ele já começou a criar forma. Vou diminuir ele um pouquinho aqui. Vou colocar ele aqui assim. Hoje a gente vai ver uma função diferente também que a gente não tinha visto ainda, que é a distorção de marionetes, que a gente vai ter que dar uma reorganizada aqui na galhada dele para encaixar a lua lá no meio. Então, aqui deixa eu só fazer uma limpeza aqui nos meus arquivos. Deixa eu tirar esse daqui do gramado, que a gente não vai mais precisar. O cervo aqui que a gente já recortou também não vamos mais precisar. Tinha um outro cervo que eu já tinha recortado aqui. A lua agora. Primeiro vamos finalizar o cervo aqui. Tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma misturada nele aqui com essa outra grama aqui. Então isso eu vou fazer como? Vou criar uma máscara aqui nele. Tá? Criar uma máscara, pegar o pincel. Vou utilizar aqui o pincel de grama. Tá? O meu aqui eu não tenho aquele mesmo pincel de grama que vocês, eu acho. Isso se eu tiver, pior que não vou ter. Ó. No meu aqui não tem pincel de grama. Essa nova versão do Photoshop não tem brush de grama. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu vir para a internet aqui, que aí eu já vou baixar uma agora. Aqui, ó. Brushes. As novas versões do Photoshop não tem a brush de grama, como aquela versão que a gente tem lá na escola. Não sei qual é a versão que vocês têm em casa, mas na minha versão aqui, que é 2020, eu não tenho aquela brush mais instalada. Então, ou eu tenho que baixar uma, ou eu tenho que fazer um outro jeito para conseguir apagar meio no estilo de grama.
Então aqui, vou pegar essa daqui, ó, Grass Brushes. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque vocês não estão vendo. Vou pegar aqui, ó, novo compartilhamento. Peguei aqui, ó, Grama Brush. Aí ele me retornou uma dessas opções. Essa aqui é uma bom, a Brushes, que é um site só de brushes do Photoshop. Vou acessar o site, até vocês já ver como baixa, como instala aqui agora também. Então aqui ele tem o modelo, então ele tem 21 modelos de grama. E tem mais alguns aqui que a gente pode selecionar também. Mas eu vou com esse primeiro ali mesmo. Tá? Só dar uma travadinha aqui agora. E aí eu já vou fazer o download. Só vamos esperar ele voltar. Para quem tiver, não precisa fazer download, né? Eu vou fazer aqui porque a minha versão não tem. Ó, já está processando aqui. Finalizou o download aqui embaixo. Agora deixa eu abrir aqui, ó. É esse modelinho aqui, ó. Grass Brushes ABR. Então eu vou aqui, ó, mover para lá para minha pasta de download. Não moveu. Deu erro. Então vamos ver aqui. Deixa eu minimizar tudo e vou tentar mover para a área de trabalho. Perfeito, foi para a área de trabalho. Deixa eu voltar aqui no meu Photoshop. Então aqui agora, para instalar uma brush, botão direito na tela. Vou aqui na catraquinha, importar pincel e pincéis. Agora ele vai me abrir uma janelinha e eu vou ter que escolher em que lugar do meu computador que está. Esse aqui é aquela de nuvens que a gente usou na última aula. Deixa eu ver aqui só, brush, vou dar 2 cliques. E aí ele vai adicionar aqui, ó, Grass Brush. E aí eu posso escolher qual que eu quero e já utilizo ele, ó. Então aqui é um modelinho, esse aqui é outro modelinho. Vou utilizar esse aqui, ó. Vamos ver como é que ele é. Um modelinho meio sacana. Ele não apaga muito legal. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui mais legalzinho para fazer. Tá, esse aqui eu acho que vai dar. O que eu vou fazer? Esse aqui ele é assim, ó, tem que ir clicando e aí ele vai removendo. Eles não são como aqueles que a gente tem ali na escola, que ele vai apagando, vai mudando o tamanho, vai ajustando a proporção e tudo mais. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu cliquei nesse pincelzinho, ele me abriu aqui as configurações do pincel. Então aqui, ó, eu vou brincar um pouquinho com o tipo de pincel que ele vai, ó. Eu vou deixar que ele vá assim. Então uns ele vai para um lado, uns ele vai para o outro. Vou mudar aqui também, ó. Vamos ver como é que vai ficar. A distância eu não vou mudar muito. Vou mudar só um pouquinho. Textura não vamos usar. Pincel duplo também não. Transparência eu vou colocar, porque daí o que ele faz? Uns vão ficar um pouco mais fortes, os outros um pouco mais fracos. Esse aqui também não. Acho que é isso aqui. Deixa eu só mexer um pouquinho mais aqui, ó. Então, ó, dinâmica de formas, mexi um pouquinho.
E a dispersão também vou ajeitar um pouquinho. E aí, ó, agora vocês vão ver que ele já vai apagar bem diferente. Ó. Ele vai apagar uns um pouquinho maiores, outros um pouco menor. Então não vai ficar daquele jeito muito superficial que nem estava antes, de ficar tipo meio carimbo. Então, ó, já ficou bem mais tranquilo apagar. Então aqui eu só vou, uns pedaços eu vou apagar um pouco mais, os outros um pouquinho menos, para dar a ideia de que ele está aqui no meio desse matagal todo aqui, ó. Isso aí. Ó. Perfeito. Então já deu essa inserida aqui no meio. Caso eu queira ó, remover, ó, deixa eu desativar para vocês verem como tá. E agora eu vou ativar. Ó. Então já deu uma boa diferença nele aqui. Agora a gente vai para a parte da lua. A lua eu vou recortar. Então eu vou pegar aqui a ferramenta elipse. Vou selecionar a lua aqui. Então, ó, deixei uma bordinha de cada lado, mas isso não tem problema aqui na questão da lua, tá? Então, ó, vou pegar, vou arrastar ela aqui para o outro. Vou posicionar ela aqui, deixar ela mais ou menos no tamanho que eu quero. Então, ó, vocês podem ver ó, que desse lado aqui eu praticamente consigo encaixar a galhada, mas aqui do outro lado não fica certo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ajustar a galhada e aí depois a gente finaliza a lua. Então, o que eu vou fazer aqui com o meu alce? Ó, peguei aqui, ó, com ele selecionado, vou lá no menu Editar, Distorção de Marionete. Esse distorção de marionete ele é o quê? Ó, se eu criar um ponto aqui e agora pegar aqui ó, e começar, ó, vou clicar aqui do outro lado e vou mover, ó, ele vai usar um ponto como eixo e o outro ponto como uma alavanca para movimentar. Ó. Então, eu posso trabalhar todo ele do jeito que eu quiser. No caso aqui não é bem isso que eu quero fazer, então, só para mostrar para vocês, o que eu tenho que fazer? Essa parte de baixo eu não quero movimentar. Então, eu vou criar vários pontos aqui, para quê? Para isso aqui ficar totalmente bloqueado aqui. Eu não quero que essa parte aqui se mexa. Então, ó, criei vários pontos. Tem um ponto central aqui, ó. E agora eu vou criar mais um ponto aqui, onde eu vou puxar isso aqui um pouquinho para cá, ó, meio que para dar o encaixe. Vou puxar esse aqui agora um pouquinho de volta. Aqui também, ó, vou botar um ponto no meio. Vou trazer um pouco. Aqui assim eu vou descer mais um pouquinho. E esse aqui também. Para meio que dar a ideia de que a galhada dele está abraçando a lua. Então, ó, meio que ajustei o posicionamento. Depois eu clico aqui no Vzinho para aplicar. Então, ó, assim estava, assim ficou. Como estava, como ficou. Tá bom? Agora aqui na lua, posso aumentar de novo a opacidade dela. Vou jogar a lua para trás do cervo. Então, a ideia é que fique mais ou menos aqui assim. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco essa nossa lua. Tá bom? Vou duplicar ela para ter uma cópia aqui, digamos, de segurança, caso dê algum problema. Então, ó, tô com ela selecionada. Vou editar aqui, ó, lua. E essa daqui vou colocar como lua cópia. Tá? Então, aqui, ó, com a lua selecionada, a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá no menu Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste. Vou ajustar um pouquinho o brilho da lua. Então, eu só não vou aumentar demais, ó, senão ele vai começar a estourar essa parte aqui. Vou aumentar só um pouquinho, tá? Só o brilho. Aí agora eu vou lá no menu Imagem, Ajustes e Curvas. Não, níveis. Vamos em níveis. Curva não vamos precisar agora. Talvez depois a gente coloque um pouco.
Nos níveis aqui, o que que acontece? Aqui a gente vai trabalhar com os tons escuros, médios e os tons claros. Por exemplo, ó, se eu pegar os escuros e mover para cá, ó, cada vez mais eles vão ficando mais fortes. Ó. Então, o que que eu vou fazer? O escuro eu vou mover mínima coisinha. Os tons médios eu vou mover um pouquinho. Acho que eu vou mover um pouco para cá. Porque o branco eu quero puxar bastante para cá, para clarear. Para deixar mais ou menos, eu vou puxar o cinza mesmo. Vai ficar mais ou menos assim. Eu só tenho que cuidar para não estourar as cores aqui também. Ó. Então, ó, mais ou menos isso aqui. Para deixar essa minha lua mais viva, com a cor mais clara. Tá bom? Agora, para finalizar a lua, a gente vai abrir as opções de preenchimento. Então, eu posso dar um botão direito, opções de mesclagem, ou aqui embaixo também, ó, opções de mesclagem. Ó, vamos deixar abrir aqui. Aqui nós vamos aplicar dois efeitos. Brilho interno. Vocês já conseguiram ver aqui a diferença que dá. Ó. Então aqui o que que eu vou fazer? Vocês vão habilitar, normalmente não vai dar tanto. Então ele deve estar mais ou menos por aqui. Então aqui o brilho, a gente vai carregar a capacidade dele aqui. Ó. Então a quantidade que a gente quer que o brilho cubra a lua. E também a opacidade aqui, ó, caso não queira que fique tão forte, posso reduzir um pouco a opacidade. Eu vou deixar a opacidade um pouquinho encolhida só para aparecer umas marquinhas aqui na ponta. E por último, a gente vai botar brilho externo. O brilho externo que vai dar aquele efeito ó, de iluminação ali, que é o que? Também aqui, ó, o tamanho do brilho, a gente vai puxar, no meu caso aqui, ó, tô puxando ele até o máximo. Tamanho máximo, exposição 0, opacidade máximo, ruído 0. Então, ó, aí ele vai dar esse efeito legal aqui de iluminação. Agora a gente ainda tem duas coisas aqui para fazer. Uma delas é o efeitinho aqui em cima, né, que era aquele efeito meio da fumacinha. E outra coisa, a gente tem que dar uma trabalhada nas cores aqui do nosso alce. O que que a gente tem que fazer? A gente vai usar aqui ó, a ferramenta de subexposição e de superexposição. Para quê? A de subexposição aqui, ó, eu vou pegar, vou aumentar um pouco o tamanho dela. Ó, ela deixa mais claro. Então aqui, por exemplo, ó, em cima, a testa aqui do alce, ó, essas partes internas da galhada, eu vou dar uma clareada, porque teoricamente está pegando todo aquele brilho da lua aqui em cima. E depois, para finalizar, eu vou pegar o de superexposição e vou colocar um pouco de sombra aqui nas partes que estão por trás, que o brilho da lua não está pegando. Então a metade da galhada vai ficar bem branca e a metade aqui vai ficar meio escurinha. Essa parte aqui também, aqui embaixo, né? Porque não tá pegando, porque a luz está vindo lá do fundão. Então aqui eu vou dar uma escurecidinha também. A mesma coisa eu vou fazer um pouco aqui com a vegetação, que é essa parte aqui que está mais por fora aqui, ó. Vou dar uma escurecidinha também, mas que está aqui, ó, perto do alço do cervo. Então, ó, eu dei uma trabalhadinha. Não vou escurecer muito também para não acabar prejudicando a nossa imagem. Mas assim já dá um efeito bem legal. Agora, o que a gente vai fazer? Bem aqui no topo, eu vou criar uma camada toda branca. Então aqui, ó, cor sólida, branca. Tá? Agora eu vou vir aqui, filtro. Vou pegar aqui o efeito de nuvens. Deixa eu só puxar ele aqui, ó. Renderização, nuvens. Vou converter, ele vai criar esse efeito aqui, ó. Um efeito de nuvens aqui em cima do meu desenho.
Aí eu vou abrir o modo aqui de camada e vou ir olhando aqui, ó, vocês podem ir olhando cada um dos modelos. O que vai dar um efeitinho legal, esse aqui dá um efeito legal, só que ele fica muito forte, então talvez tenha que tirar um pouco a cor. Ou também esse aqui, esse aqui fica um pouco mais escuro, ele fica um pouquinho pro preto. Eu vou usar o outro, mas para quem achou que ficou muito claro, pode usar esse daqui, só que daí as manchas acabam ficando as manchas mais escuras, ó. Eu vou usar esse daqui e eu vou fazer o quê? Vou reduzir um pouco a opacidade dele e vou pegar aqui a ferramenta pincel, vou converter, vou colocar uma máscara aqui, ó, e com esse pincel aqui, eu vou pintar só isso, máscara preta. Legal que não está funcionando, né? Acho que eu tenho que aplicar uma máscara aqui, eu acho que vou ter que renderizar primeiro. Como ele não está aplicando o efeito, eu tenho que fazer o quê? Rasterizar a camada. E agora eu consigo apagar. Olha só como é que vai ficando. Tá vendo? Então, caso eu queira mexer mais, eu vou lá, botão direito, converter em objeto inteligente, coloco uma máscara aqui, aí agora eu vou conseguir tirar tudo. Tá? Vou pegar aqui, ó, minha máscara. Está teimoso hoje. Aqui. Agora sim. A minha máscara não está funcionando. Deixa eu excluir a máscara. E vamos criar uma máscara de novo. Não está dando com a máscara, vamos com a borracha. Não sei porque a minha máscara ali resolveu travar. Eu vou com a borracha mesmo. Fazer o quê? Estou aqui, vou pegar aqui, ó, e vou apagar. O que a minha ideia é deixar essa parte meio de fumaça só nessa parte aqui de baixo. Dá para deixar um pouco aqui também, ó, dar um efeitinho legal ali. Ó. Eu vou tirar, mas depois eu vou colocar tudo de volta. Então, assim fica a parte do espaço, ela acaba ficando muito limpa. Assim ela já fica um pouquinho mais sujinha, ó, dá mais umas manchinhas aqui, umas manchinhas ali em cima. Então fica legal. Dá para tirar um pouco aqui, ó, para não ficar tão forte aqui assim na galhada. E aí, olha só como é que fica. Deixa eu só voltar aqui. Ó, isso aí. Agora o que a gente vai fazer? Ctrl Alt Shift E para criar uma camada só. Vamos lá no menu Filtro, Câmera RAW e vamos dar aquela última trabalhadinha na cor antes de fechar tudo. Tá? Então, se vocês quiserem fazer esses efeitos, que nem aqui a gente fez, os efeitos de nuvens, ele dá uns efeitinhos bem legal para fazer assim, uns efeitos mais esfumaçados em alguma foto ou alguma coisa. Ele dá um efeito bem legal. Deixa eu só abrir meu câmera RAW aqui, que aí eu já finalizo as opções de cores e aí vai ficar show. Que nem aqui na temperatura, esse aqui fica legal dos dois jeitos. Ó. Se eu pegar a minha temperatura aqui e levar para o quente, ó, vai ficar bem amarelão. E se eu levar, eu gosto de deixar esse aqui, eu gosto de levar mais para o azul, ó, pelo efeito da lua, fica tipo uma lua meio azulada. E aí a gente só finaliza aqui com exposição. Eu posso trabalhar um pouquinho aqui a exposição. Posso ajustar um pouquinho aqui o contraste e os outros efeitos. Para ficar um pouco mais fixo, não ficar tão esfumaçado. Eu vou puxar um pouquinho o contraste. Vou ver aqui, ó, realce. Realce eu tenho que cuidar, ó, se eu botar demais, eu perco tanto as manchas aqui, como os efeitos aqui em cima da lua. Então, o realce, às vezes, eu tenho que tem que prestar um pouco atenção aqui como é que eu vou usar. Por enquanto, eu vou deixar meu realce mais baixo.
Depois, qualquer coisa, eu vou ali e ajusto ele um pouquinho. Se eu achar que eu posso. Ó. Aqui eu vou tirar um pouquinho do preto. Vou ajustar um pouquinho a textura. Vou reduzir um pouco da exposição. E aí eu acho que eu consigo dar um pouco mais de realce nele. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, assim que estava e assim que ficou. Ó, como estava, como ficou com o efeito. Então, consegui deixar com esse aspecto um pouco mais azulado aqui nessa parte, com um efeitinho bem legal. Então, já vou finalizando a aula aqui, eu já estou mandando os arquivos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar lá no grupo ou pelo chat ali do Google Sala de Aula mesmo. Então, até o final de semana que vem e nos vemos lá.